Quero compartilhar uma palavra com você. Vai perdoando a minha voz, essa semana eu sofri com a voz. No final da semana passada nós estivemos no encontro com Deus. Quero dar os parabéns ao pastor Rafael e à pastora Thaís e agradecer a todos aqueles que foram conosco lá para Nova Chavantina. Deus nos deu dias de refrigério, de renovo, de bênção e de muita chuva também naquela terra. E eu tomei chuva recolhendo barraca lá, minha garganta, mas estamos na bênção aí, caminhando em Deus, felizes. E eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, mas antes, eu só quero lembrar você, lembrar o teu coração, de você alinhar o teu coração comigo. Faltam 2 parcelas para nós pagarmos a compra do prédio da igreja, amém, queridos? 2 parcelas, cada uma delas é R$45 mil, uma em março e outra em setembro. Então eu queria que você já começasse a orar, primeiro para Deus levantar pessoas com coração voluntário para ofertar em março, uma oferta de amor, para nos abençoar, para ajudar a gente a pagar essa parcela. E segundo, para você começar a orar também, buscar de Deus algo no teu coração. Quanto é que você vai dar de oferta? Quanto é que eu vou ofertar para ajudar a pagar essa parcela? Deus já colocou no meu coração, no coração da Tânia, nós já conversamos lá em casa, e eu queria que você começasse a pensar a respeito disso. No mês de março, nós vamos estar levantando essa oferta para nós pagarmos a parcela, e eu sei que Deus já preparou, de acordo com o teu coração, Ele vai trazer nas tuas mãos, e não vai pesar no teu bolso, não vai ser um peso para você, pelo contrário, vai ser uma alegria, amém? Glória a Deus. Uma outra coisa que eu quero trazer para você também, é a respeito da ceia de março. Em março nós teremos 2 ceias, estamos passando domingo que vem no outro já, né? Domingo que vem nós estaremos aqui pela manhã. A programação do Intimidade e Unção é sábado às 20 horas, domingo às 9 horas, domingo às 19 horas e segunda às 20 horas. Maravilha. Depois nós estaremos no outro domingo celebrando a ceia do Senhor, e nós já iniciaremos o nosso projeto do culto no domingo pelas manhãs. Nós começaremos com a ceia de março. Então, logo no primeiro domingo de março, nós teremos um culto às 9 da manhã e um culto às 19 horas, tá bom? Então você já divulga e já se planeja qual culto que vai ser melhor para você, para a sua família, qual que vai ser mais agradável. Você tem menino que acorda cedo, não sabe o que fazer com ele, vem para cá então, né? Você já passou aí dos 60 e gosta de acordar cedo e não sabe o que fazer, vem para cá. Você quer vir para cá por vir, vem para cá, e nós vamos estar aqui 9 horas da manhã adorando o Senhor. Pastor, eu quero vir nos 2, pode, lógico, deve, fique à vontade e divulgue o que nós iremos fazer a partir de março, 2 cultos, para que nós possamos cada vez mais oferecer um ambiente agradável, saudável de adoração a Deus às pessoas, amém? Graças a Deus. Deixa eu só fazer uma enquete aqui, para mim saber, domingo pela manhã, culto 9 horas da manhã, quantos viriam? Vai estar comigo aqui? Ó, benção, hein? Não sei não, mas eu estou achando que os pastores que vão ficar aqui no domingo à noite, eles vão ficar quase que só. Vai ser benção, amém? Na verdade, Deus vai lotar os 2 cultos, amém? Novas pessoas virão. Itaberaí é do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pode baixar um pouquinho mais esse microfone? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. Pode baixar um pouquinho mais. Atos 9, 1. Eu quero falar com você hoje sobre quem és tu, Senhor. Ergue o teu dedinho, olha para o céu e faz assim, ó: quem és tu, Senhor?
Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Pai Santo, em nome de Jesus, nos alegramos do Senhor pela Tua palavra. Ministra a Tua verdade no nosso coração, revela a Tua palavra em nós nessa noite, nós possamos ser cheios de Ti, em nome de Jesus, amém. Em 1995, pode fechar a tua Bíblia, em 1995, começavam os movimentos das comunidades, e uma canção que marcou a minha vida nessa época, eu ainda não era evangélico, essa que nós cantamos há pouco aqui, Minha Razão de Viver, de uma cantora chamada Melissa. E foi numa comunidade, e a pastora era uma mulher chamada Jacini, e ela me deu a minha primeira Bíblia, e eu comecei a me envolver, e ela tinha reuniões na casa dela, reuniões na igreja, e eu era policial militar, mas o esposo dela, eu era um menino, 20 qualquer coisinha, menino, e ela já era uma senhora, e eu não sei por que cargas d'água o esposo dela ficou com ciúme de mim. Eu era solteiro e me proibiu proibiu-a de me receber na sua casa. Eu não poderia ir mais lá. Nessa época também, logo no comecinho de 96, eu conheci a Tânia, e nós fomos para a Igreja Batista, Convenção Igreja Batista Nacional de Vilhena, Rondônia, pastor Adilson Araújo, Deus já o recolheu, e ali eu ouvi falar de Jesus, de uma forma como eu nunca tinha visto antes, não sei porque, foi diferente, e ali eu me converti ao Evangelho. Um dia ele fez o apelo, eu não sabia nem o que ele estava falando direito, a Tânia chorando do lado, chorava, e aí o pastor fez o apelo, falou: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E a Tânia olhou para mim e falou assim: vamos? Eu falei: vamos aonde? Ela falou: lá na frente, aceitar Jesus. Eu falei: vamos. E ali começou a minha caminhada cristã, dentro da Igreja Batista. 2 anos depois nós mudamos para Cacoal, lá o Raniel nasceu, e lá nós tivemos um outro pastor amado que nos amou, pastor Dimas Fernandes, que Deus já o recolheu também. Em 99 nós mudamos para Brasília, mas já fizemos a conexão com o Cristo Rei, em Cuiabá, pastor Oswaldo Coutinho. Em Brasília construímos uma amizade com o Léo, que é o meu discipulador hoje, o pastor Léo, e com o pastor Marco, da Igreja Batista Filadélfia, e já conectados na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, em Várzea Grande, pastor Oswaldo Coutinho, igreja que estamos até hoje, que ele é o meu pastor, e eu me sinto privilegiado por isso, honrado, pela referência que ele é, um homem de Deus, um homem de caráter, e nós temos essa aliança, caminhamos juntos. Em 2004, eu e o pastor Francisco viemos para Itaberaí. O propósito era ser pastor, já veio com o propósito de ser pastor. Adquirimos aqui uma empresa e começamos o trabalho.
E a igreja nasce na minha casa, uma célula lá na Avenida 10, eu, a Tânia, o Chico, o pastor Francisco, a Neuza e o Jonathan. E aí o pastor Oswaldo vem, eu peço para ele vir, para ele trazer alguém para ser pastor, para assumir o pastoreio da igreja que estava nascendo. Nós precisávamos de alguém que fala: pastor, nós temos uma condição financeira, nós conseguimos sustentar um obreiro aqui para ele começar um trabalho. E aí o pastor veio, trouxe com ele o pastor Carlos Mato Grosso, junto com a pastora Elaine, e ficaram aqui uma semana conosco. No dia 2 de novembro de 2004, dia de finados, fizemos no nosso caso, dia de vivos, nasceu a Igreja Batista Nacional de Itaberaí. Esse amém foi muito fraco. Glória a Deus. E aí, o pastor Oswaldo, num culto, nós éramos umas 20 pessoas, não mais que isso. E o pastor Oswaldo falou: agora, queridos, nós estamos aqui abrindo a Missão Batista Nacional de Itaberaí, e nós queremos agora colocar o líder, consagrar, ungir o líder sobre esta missão. E nós estávamos certos, todo mundo ali, que ia ser o pastor Carlos. E ele disse: então eu quero chamar aqui o irmão Edson à frente, que vai ser o dirigente dessa missão. Eu olhei para a Tânia e falei: ih, como é que fala não no meio do culto? O pastor Oswaldo. Aí nós nos ajoelhamos, oramos, orou conosco, nos abençoou, fizemos a ata, que é a ata que nós temos até hoje, e ali nasceu a nossa igreja. E nós estamos aqui 12 anos. A primeira célula nossa foi na minha casa. Essa semana eu atendi 2 pessoas que a vida delas foram impactadas e transformadas pela célula. Aí eu fico pensando quantas vidas nós já alcançamos e já transformamos através das células. Quantos casamentos foram restaurados, quantos testemunhos de cura temos. E nós não temos muitas células, temos aí, eu acredito que algo em torno de 30, umas 300 e poucas pessoas reunindo nas células. Homens e mulheres que decidiram abraçar junto comigo esse projeto. E nós somos essa igreja linda, que temos o objetivo de construir um lugar agradável, feliz. E as células, elas nos ajudam a levar a palavra de Deus e cuidar daqueles que são alcançados, amém? Aí, ontem, nós estivemos no colégio militar, pela manhã, eu, a Tânia e o Jairo, num momento extremamente agradável, logo pela manhã, bem cedinho, o dia nascendo. Mas na semana atrasada, há uns 15 dias atrás, eu tinha combinado com o pastor Marco, de nós fazermos um culto numa empresa ontem. E aí o pastor Francisco me chamou para ir fazer um culto numa outra empresa. Eu falei: não, você vai só que eu já tenho um compromisso. Aí o pastor Marco desmarcou o culto na empresa. E a nossa semana, essa semana foi extremamente puxada. A gente veio do encontro com Deus e não parou. Foi uma semana assim, Thaís teve que encavalar a agenda ali, a gente teve que comer horário de almoço, emendar as coisas. E foi uma semana agitadíssima de trabalho. E eu estava muito, mas muito cansado. E eu falei: graças a Deus, cancelou. O Marco cancelou o culto, o Chico vai lá, o pastor Francisco já combinou de ir lá, então eu vou poder dormir até mais tarde. Vou descansar no sábado. Graças a Deus. Aí a Tânia chegou para mim e falou assim: olha, sábado nós temos um culto lá no colégio militar, viu? 7:30 da manhã. Eu falei: não, meu amor, não tem não. Ela falou: tem. Eu falei: certeza que não tem? Ela falou: tem. Aí na sexta noite, eu falei para ela assim, tomando café em casa, cansado. O dia começou nosso cedinho,
na sexta-feira, cada um por um lado, ministrando nas escolas, fazendo culto. Falei para ela à noite assim: amanhã cedo eu vou na escola militar, em obediência ao Espírito Santo, porque eu sou servo, eu decidi morrer para mim, para viver para o Evangelho, e por isso eu vou, mas Deus sabe que tudo que eu queria era não ir. Ela riu, ficou calada, nesses momentos ela não fala nada não. Fomos dormir, pensa uma noite esquisita para dormir, tribulosa. Acordei pela manhã, o olho estava cheio de areia, grosso, tomei um banho, aí chegamos lá muito bem recebidos pela menina que trabalha lá, é da Luz para os Povos, muito amiga da Daiane, cuida com muito carinho da gente, e ela abriu a porta para nós, nos recebeu. Só que a pessoa que levava a chave para abrir a sala, para fazer o momento, as salas, não foi com a chave, ficou todo mundo preso para o lado de fora lá. Ela falou: pastor, vai ter que ser aqui no pátio, aqui fora mesmo. E nós ficamos lá fora, o Jairo cantou umas canções, e ministrei uma palavra, mas antes disso, a hora que reuniu todo mundo, ela falou assim: pastor, que bom ter o senhor aqui hoje, pastor, uma alegria. Ontem eu tentei falar com a pastora pelo zap, mas eu não consegui falar com ela, porque a minha internet estava muito ruim. Eu mandei um monte de zap para ela, deve chegar tudo depois do final de semana lá para ela lá, porque na verdade, a gente não queria o senhor hoje aqui. O senhor é muito bem-vindo, nós amamos a sua fala, mas hoje é especial, nós queríamos a pastora Tânia. Sabe aquele momento que você olha assim e fala assim: o senhor está de brincadeira comigo, né? Foi a sensação que eu tive. Aí a Tânia contou, ela falou, se apresentou a Tânia falou dos projetos sociais, que eles queriam ouvir sobre os projetos sociais. Aí a Tânia falou sobre todos os projetos sociais, e aí depois que ela falou, o Jairo cantou 2 canções, eu ministrei uma palavra ao coração deles, oramos, a mulher com a chave não tinha chego ainda, aí ela falou assim: não chegou a chave ainda. Eu falei: vamos cantar mais umas canções. O Jairo, animado na viola, cantou mais umas canções com eles, a mulher chegou, o café ficou pronto, aí liberou o pessoal. Na hora que ela liberou o pessoal, veio uma moça de lá, de longe, chegou perto de mim, falou assim: pastor. Eu falei: oi, eu estou emocionado, nunca algo me tocou tão profundamente. Eu sou espírita, e eu nunca vi uma igreja fazer o que vocês estão fazendo. Parabéns. Saulo de Tarso, ele viveu uma experiência singular na sua vida. O currículo de Saulo de Tarso, você encontra em Atos 22:3, diz assim, antes de Jesus, né? Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, acho que é Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei dos nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciões. E tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Saulo,
ele era fariseu, judeu, zeloso da lei, instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor da palavra de Deus e perseguidor daqueles que se diziam seguidores do caminho, que ainda não eram chamados de cristão. E ele agora, ele está indo para Damasco para poder prender alguns que são seguidores do caminho naquela cidade. E nesse lugar ele tem uma experiência que mudou toda a sua história de vida. Um homem que, aos olhos humanos, era impossível se converter. Um homem que aos olhos humanos é aquela pessoa que você fala, aquele ali não vai para uma igreja evangélica nunca. Aquele ali jamais vai aceitar que fale de Deus para ele. Ali as pessoas tinham era medo dele. E aí eu olho para esse homem e penso, o que levou esse homem a abrir mão de si, de suas convicções pessoais, dos seus projetos, dos seus sonhos, e se tornar um dos maiores plantadores de igrejas da sua época? Um dos grandes plantadores de igreja da sua época. A primeira coisa, queridos, que quando eu olho para Paulo, eu observo que gerou essa transformação na vida desse homem, foi que ele teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto você não tiver um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, você vai ser um religioso. Você vai viver segundo as tradições do seu pai, da sua mãe, segundo aquilo que a vida te ensinou, segundo a placa da igreja. Enquanto você não tiver um encontro com Jesus de Nazaré, você não vai abrir o teu coração para que o Espírito Santo de Deus possa fazer algo novo dentro de você. Um dia um homem chegou para Jesus e perguntou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou assim, você precisa nascer de novo. Porque o importante é nascer de novo. E quando você tem um encontro com Jesus, é impossível você viver da mesma forma. Impossível. A sua forma de ver, de falar, de pensar, de agir, seus sonhos, seus planos, suas metas, tudo muda. As suas prioridades agora não são mais as mesmas. Você não prioriza mais agora as coisas da terra. Eu preciso alinhar uma informação com você nessa noite. Uma pesquisa recente que saiu agora em janeiro na revista Isto É, ela declarou que está nascendo no Brasil um novo grupo de evangélicos, os sem denominação, fiéis, infiéis. Eles não querem ficar conectados a uma igreja, eles não querem ter um pastor sobre a sua vida, um sacerdote. Eles querem ser livres para viver a sua fé como eles acham melhor. E esse grupo, eles gostam de experimentar o novo religioso. Se tem algo bom ali, eles vão. Se tem algo bom lá, eles vão. E com o advento da internet isso ficou muito mais forte. Porque esses movimentos para-eclesiásticos começam a crescer e arrastar multidões que vão lá, experimentam 2 dias, 3 dias do sobrenatural de Deus, é real, mas não transforma em nada as suas vidas. Elas voltam dali 15 dias e estão vivendo do mesmo jeito. Pessoas que vêm para a igreja, ouvem uma palavra de Deus, mas quando elas voltam para lá, elas voltam para a prática do pecado, porque não foram transformadas, não foram impactadas. 6 milhões de pessoas estão assim no Brasil, segundo pesquisa. Gostam de experimentar o novo, estão em busca de algo que as satisfaçam, que resolva o problema da sua alma. Elas querem um remédio para a alma, mas não querem uma transformação. Agora, a parte impressionante é que nessa pesquisa de religiões,
eles detectaram que 35% dos que participam da Umbanda e do Candomblé são ex-evangélicos. 35%. Detectaram ainda que as mulheres que vêm na igreja, elas não vêm na igreja porque elas querem uma transformação das suas vidas, mas porque elas querem uma graça de Deus sobre alguém da sua família que ela ama. Ela quer a mudança do marido, ou quer a mudança dos filhos, por isso que ela está na igreja, não por ela. E que os homens que estão na igreja, eles estão na igreja porque eles querem uma transformação real em alguma área da sua vida. Algo impressionante. Esse fenômeno conhecido como secularização das pessoas. Constroem a sua fé baseada no que acham e não no que a denominação ensina. Eles não querem ter vínculos. Um Deus que os serve da melhor forma que lhes convém. Eles querem adequar o Deus à vida deles. E é impossível você adequar Deus à sua vida. Você precisa se adequar à tua vida, à palavra de Deus. É impossível você ter um encontro com Jesus e não estar estabelecido em uma igreja séria. Por quê, pastor? Porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Se você quer andar com Jesus, mas não quer estar conectado a uma igreja, você não está andando com Ele, é um engano de Satanás, é uma mentira do diabo na sua mente. E Satanás vai fazer de tudo para machucar você e tirar você da igreja e dizer para você que você pode andar com Jesus sem igreja. Não pode, porque quando Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É na igreja que você gera comunhão, aonde o Senhor ordena a bênção. É na igreja que você recebe os princípios, os valores, que você cresce em comunhão. Querido, arranca o teu dedinho do teu corpo e manda ele viver sozinho para ver. Ele morre. O corpo tem que estar conectado, tem que estar junto, tem que estar ligado. Sem a igreja não existe relacionamento com Jesus. Em Apocalipse 22:16 está escrito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Jesus, Ele estabelece a sua igreja e não indivíduos. E um homem e uma mulher que tem um encontro com Jesus, ele entende isso. Paulo nunca tinha visto Jesus. Aliás, ele considerava Jesus um charlatão. E ele perseguia os seguidores de Jesus. Porque para Paulo a igreja era a sinagoga, a igreja que ele tinha. Sem igreja, você pode estar vivendo o que você quiser, mas você não está em conformidade com a palavra de Deus. Você não é um membro do corpo de Cristo. Para ser membro do corpo de Cristo, você tem que estar conectado a uma igreja. Isso é a palavra de Deus. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, Jesus fala para ele assim: por que me persegues? Ele nunca perseguiu a Jesus, ele perseguiu os seguidores. Homens e mulheres que decidem servir ao Senhor Jesus através do corpo serão perseguidos, queridos. E não se engane, a igreja do Senhor Jesus está e continuará sendo perseguida. E cada vez mais o evangelho vai ficar mais difícil. E a minha oração como pastor é que a nossa igreja seja uma igreja tão transparente, que nos momentos que vierem perseguições, a sua fé esteja tão fortalecida em Deus,
que nada roube você da presença dele. A segunda coisa que eu observo em Paulo é que, além dele ter um encontro com Jesus, ele reconheceu o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Paulo diz assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Essa palavra que Paulo utiliza, Senhor, do grego koiné, a raiz dela, segundo o dicionário, o léxico da concordância de Strong, significa Kyrios. Diga comigo, Kyrios, que é Senhor, supremo em autoridade, Deus, amo, força, poder, dono de alguma coisa com absoluta autoridade sobre ela, e como um servo se dirige. Senhor, eu sou o teu servo, tu és o meu Kyrios, o meu Senhor, tu mandas em mim. Jesus, ele não é somente o teu Salvador, ele também é o teu Senhor. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, Paulo entende que Jesus se tornou naquele momento Senhor da sua vida. A Bíblia conta a história do rei Asa, rei de Judá e pai do rei Josafá. O rei Josafá aprendeu como seu pai sobre como servir ao Senhor. Tem uma frase do rei Josafá que a gente usa muito: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. E Asa foi o pai do rei Josafá, e a Bíblia diz que Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor e buscou a sua face. E quando ele fez isso, a Bíblia diz que ele venceu um exército etíope de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. E ele, com menos da metade de homens disso, 1/3, foi lá e venceu, porque o Senhor era com ele, Deus o abençoava, e por isso ele prosperou no seu reinado. Durante 10 anos ele teve paz em volta, e ele construiu e fortaleceu Jerusalém, porque ele era um homem que Deus cuidava. Ele era tão zeloso pelas coisas de Deus, que a mãe dele, a rainha mãe, construiu uma estátua com uma deusa chamada Zera, e ele foi lá e destruiu a estátua, e tirou da mãe dele o título de rainha mãe, porque ele era zeloso pelas coisas de Deus. Um homem impressionante. E depois que ele tem essa vitória sobre esses 1.000 homens, esse 1 milhão de homens etíopes, o profeta chamado Azarias vem ao encontro dele e profetiza. Lá em 2 Crônicas 15:1 está escrito: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Quando, porém, na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, e nem para o que entrava. Mas grandes perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras, pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as conturbara com toda sorte de aflições. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Deus levanta o profeta Azarias e fala para ele assim: persevera em servir ao Senhor e buscar a face dele, que ele vai cuidar de você, que ele vai te abençoar. Ele é Senhor. Enquanto ele for Senhor da sua vida, você vai ter uma vida de bênção, você vai ser cuidado, você vai ser amado, o seu povo vai ser protegido. E ele creu nessa palavra e aceitou o senhorio de Deus sobre a sua vida por 35 anos. Mas então, agora como rei grande estabelecido, o rei Asa deixou de confiar no Senhor, e ele passou a acreditar que ele poderia fazer o que ele quisesse, viver do seu jeito. E ele fez uma aliança com o rei da Síria,
E essa, com todo perdão da palavra, querido, foi a sua desgraça. Porque desgraça é a falta de graça. Ele perdeu a graça de Deus, perdeu o favor do Senhor. Em 2 Crônicas 16:7 está escrito: naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. E nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Então Asa, indignando-se contra o vidente, lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. E também nesse mesmo tempo Asa oprimiu alguns do povo. Quando o profeta Azarias veio sobre ele e falou para Asa: Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, você vai viver um tempo bom, você vai viver um tempo feliz. Ele agradeceu, ele ficou feliz, e ele decidiu buscar o Senhor. Mas quando ele ficou grande, o seu coração mudou, e ele saiu da presença de Deus. Deus levanta um outro profeta que vai lá e confronta ele. Sabe, queridos, quem é a pessoa que fala para você que você está errado? Quem é a pessoa que fala para você que você tem que pedir perdão, que você tem que perdoar? Quem é a pessoa que tem coragem de apontar o dedo para você e falar assim: você precisa de uma mudança de vida real? Todos nós precisamos de uma pessoa assim na nossa vida. Davi, quando pecou, Deus mandou o profeta Natan lá apontar o dedo para ele. Nós precisamos de pessoas que nós possamos abrir o nosso coração para ela, não importa o jeito que ela seja, mas que, se ela anda com Deus, ela vai falar para nós a verdade que nós precisamos ouvir. Deus levanta o profeta vai lá, e quando o profeta fala com o rei Asa, ele se enfurece, ele não concorda, e a Bíblia diz que ele pega o profeta e lança ele num tronco, prende ele, maltrata o profeta, porque ele se achava agora grande. E no verso 12 continua dizendo assim: no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, e nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos, e morreu, porque ele preferiu confiar nos médicos. Eu não tenho nada contra médico, do que confiar no Senhor. Reconhecer a Jesus como Senhor da sua vida significa que você não tem mais desejos, que você não tem mais vontades, que você não vive mais para você. E é muito difícil falar sobre isso, querido, para uma geração que essa palavra vai contra tudo que a alma dela deseja, mas é uma palavra que precisa ser falada. Quem vai falar para nós? Quem vai dizer para nós que nós temos que mudar o nosso modelo de servir ao Senhor Jesus? Quem vai falar para nós que nós temos que ser uma igreja diferente do que as igrejas que têm nascido por aí, de oba-oba, de show, de eventos, e que nós temos que ser uma igreja santa, que busca a presença do Senhor não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é, que tem prazer em estar na presença do Senhor? Quem vai falar para nós que o homem não pode trair a esposa, que a esposa não pode trair o homem? Quem vai falar para nós que dentro da nossa casa tem que ter culto doméstico, tem que ter a presença do Senhor? Quem vai falar para nós que os nossos filhos têm que casar virgem, porque sexo é pecado fora do casamento? Se não levantar uma igreja séria, que prega um evangelho sério e transparente, queridos. E talvez, quando você se posicionar assim, você pode até perder algumas pessoas do teu convívio de família. Você pode perder em quantidade, mas você vai ganhar em qualidade. E essa qualidade vai trazer muito mais quantidade. E a tua casa será muito mais abençoada. E você viverá muito mais de Deus, porque você decidiu confiar nele. Jesus, Senhor, aquele que manda em nós.
pergunto a você: o que a vida fez com você? Quantas memórias ruins você tem aí dentro? Quantas vezes as pessoas te traíram, impediram você de ir na casa dela, brigaram com você, discutiram com você, te enganaram, te roubaram, pegaram emprestado, não devolveram, fizeram fofoca a teu respeito? Quantas experiências ruins você tem aí dentro? Você foi pastor, um monte, quilos. Se você pudesse deletar suas memórias, apagá-las, suas memórias ruins do passado, você gostaria de fazer isso, sim ou não? Eu também. Mas Deus não permite. Porque se nós deletarmos elas, nós nunca seremos curados. Nós nunca entenderemos a palavra perdão. Nós nunca entenderemos a palavra amor. Nós nunca entenderemos a palavra renúncia. Nós nunca entenderemos o poder da oração, de dobrar os joelhos, de orar por aqueles que te perseguem. Nós nunca entenderemos o significado da palavra doação. Nós não iremos entender o significado da palavra cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu assisti um filme, O Sexto Dia, clonagem humana, não sei o nome do homem, Schwarzenegger, negócio assim, Arnold Schwarzenegger, esse aí mesmo. Sexto Dia. E fazia clonagem humana. E o cara criou uma empresa, e ele clonava seres humanos. E aí clonou o Schwarzenegger. Só que acharam que ele estava morto, e aí clonaram ele descobriu o negócio, foi um peteco. Mas o interessante do projeto é que todas as vezes que aquele clone morria, eles conseguiam fazer um outro clone idêntico, e eles conseguiam eliminar aquilo que era ruim e deixar somente aquilo que era bom. E o dono já era clone, que ele já tinha morrido 5 anos antes. E aí ele morria e o pessoal clonava ele de novo, que ele tinha as memórias dele lá no disquete, e ele já se achava agora um semideus. E o Schwarzenegger perguntou para ele assim: quem que vai definir quem vive e quem morre, quem pode e quem não pode ser clonado? Alguém tem que fazer isso aí. Ele falou assim: e por que não pode ser eu? E aí no final do filme ele se clonou, só que aí o clone não estava totalmente formado, e ele ficou uma pessoa deformada. Se você começar a eliminar as memórias ruins da tua vida, de pessoas que passaram por você, você vai se tornar uma pessoa sem referências, deformada. Não é você. Deus não permite, porque você precisa aprender a conviver com essas memórias. Você precisa ter a coragem, a ousadia de olhar para você mesmo e ver que algumas coisas precisam mudar. Jesus não deletou as memórias de Paulo. Paulo teve que mudar, e por isso que Paulo, ele diz em Romanos 12, que nós devemos viver pela transformação, pela renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não vai apagar o que tem, mas vai curar você para que não machuque mais você, e para que você possa conviver com o teu passado. Nós vivemos, queridos, numa sociedade narcisista, que adora o corpo. Basta olhar para os Instagram, a pessoa tem 3 fotos dos amigos, do círculo, das coisas que ela faz, e 45 do rosto dela e do corpo dela. Uma sociedade narcisista, egoísta. Essa neurose em sermos perfeitos
nos impede de sermos felizes, de rirmos das coisas, de rirmos das situações, de brincarmos. E nós vamos amontoando dentro de nós um monte de lixo, porque nós não aceitamos o outro do jeito que ele é, e nós queremos que ele mude, queremos que ele seja perfeito. Não vai ser. As pessoas não vão ser perfeitas. Quando a gente fala em rompendo em fé aqui, eu ia pregar hoje sobre é preciso ter fé. Estava conversando com Deus, eu falei assim: Deus, para vencer na vida é preciso ter fé. Você concorda com isso? Para mim ser pastor, queridos, é preciso ter fé. Mas não é eu que tenho que ter essa fé. Eu descobri que quem mais tem fé no mundo é Deus. Vai ter fé lá longe, porque Ele decidiu acreditar em mim, do jeito que eu sou. Ele olhou para mim e falou assim: vou dar uma chance para esse menino, que pode ser que ele vire alguém. Deus olhou para Paulo e falou assim: eu vou dar uma chance para esse rapaz, que vive falando mal de mim, que vive perseguindo a minha igreja, que vive matando meus discípulos. Eu vou dar uma chance para ele, eu vou dar uma chance para ele mudar a história dele. Diga assim: Deus quer dar uma chance para mim. Dá um sorriso para o teu irmão e diga: Deus está dando uma chance para você. O que precisa, pastor? Reconhecê-lo como Senhor. E por último, para nós encerrarmos, a primeira coisa que Paulo teve foi um encontro com Jesus de Nazaré. A segunda foi que ele reconheceu Jesus como Senhor. E a terceira é que ele deu uma resposta ao chamado de Deus para a vida dele. Coloca a mão no teu coração, diga assim: Deus tem um chamado para a minha vida, e eu preciso dar uma resposta. Jesus falou para ele assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Saulo, né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que queres que eu faça? Jesus falou para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá eles vão falar para você o que você precisa fazer. Um homem intelectual, formado, convicto das suas tradições, da sua religião, da sua fé, perseguidor da igreja, agora se submetendo ao senhorio de Cristo, ele diz para o Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? Porque ele não sabia mais o que fazer. Ele perdeu todas as suas convicções, ele perdeu todas as suas ideologias, ele perdeu todos os seus achismos, e ele fala: e aí, Jesus, o que eu faço a partir de agora? Porque você já não sabe mais o que faz, porque você não é dono de você, tuas vontades acabam. Quando você tem um encontro com Jesus, querido, sabe o que acontece? Você morre para o mundo. E se você ainda não morreu para o mundo, você precisa morrer, porque nós temos que morrer todo dia, porque todo dia dá vontade de voltar para lá, todo dia nossas vontades falam alto, e você dobra o teu joelho e fala: Jesus, me ajuda, eu não aguento mais. É o dinheiro, é a fama, é o sucesso, é os amigos, O que o Senhor quer que eu faça? E Jesus fala para ele: vai para a cidade. Paulo, ele tem um apagão de 3 dias. Ele fica sem enxergar durante 3 dias, escureceu tudo. Jesus precisou apagar a luz que Paulo tinha para poder acender a luz dele em Paulo. Agora você vai
brilhar de uma forma diferente. Jesus fala assim: esse cara vai aprender a sofrer por amor do meu nome. Há pessoas, queridos, que elas estão há anos dentro da igreja, há anos ouvindo o evangelho, há anos buscando profecias. Deus fala comigo, traz uma nova profecia. Deus, para onde eu vou, o que eu faço? Me dá uma resposta sobre essa situação. Mas elas não têm dado uma resposta para Deus. Talvez seja a hora de você criar uma indignação santa dentro de você. Nós como igreja, e dizermos: Deus, eu não quero mais ser menino na fé, que fica correndo atrás de profecia. Eu quero ser a boca do Senhor na terra. Eu quero ser o profeta do Senhor para as nações. Eu quero falar do Senhor, eu quero te expressar. Eu quero mostrar para as pessoas quem o Senhor é. Talvez seja a hora de você falar assim: Deus, eu preciso gerar, eu preciso produzir fruto. Eu preciso fazer a diferença. Aí a igreja passa a ter um monte de homens e mulheres machucados, cheios de profecias e cheios de desculpas santas para não produzirem no reino do Senhor Jesus. Eu decidi, quando eu vim para cá em 2004, que nós vamos mudar a realidade espiritual de Itaberaí. Nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Eu posso contar com você? Eu posso contar com você? Porque se você está aqui, é porque o Espírito de Deus te trouxe para este lugar, porque Ele tem um propósito através da sua vida. Ele quer fazer isso conosco. Paulo então é levado para a cidade de Damasco. Em Atos 9:10, nós lemos assim: ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A envergadura que Paulo tinha de homem de Deus, que ele achava que era, de ensinamentos, de conhecimento, de religião, e agora tem um rapaz lá chamado Ananias. Quem é Ananias? Ananias é alguém que decidiu ser usado por Deus, que não tinha conhecimento, que não tinha estudo, que não era conhecido dos grandes, que não tinha cartas, que não tinha acesso aos políticos, mas tinha intimidade com Jesus, ao ponto de falar: mas Jesus, Ele persegue a gente e mata a gente, como é que eu vou falar do Senhor para Ele? Vai, porque Ele vai te ouvir. Eu imagino Ananias andando nas ruas do céu, e de repente
Alguém encontra com ele e fala aí, quem é você? Eu sou Ananias. E lá na terra você fez algum discípulo do Senhor Jesus? Eu fiz um, quem? Paulo. Você não sabe o potencial da pessoa que Deus está colocando na tua vida para você falar de Jesus para ela. E você não sabe até onde Deus vai levar ela. Discipulei Paulo, ninguém acreditava nele, ninguém achava que ele ia converter, ninguém achava que ele ia dar em alguma coisa, mas eu fui lá em obediência ao chamado, e ele decidiu obedecer o chamado. Sabe qual é o currículo de Paulo, depois de encontrar com Jesus? Está lá em 2 Coríntios 11, 23, ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um, acho que dá uns 195 aproximadamente. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha raça, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Pastor, eu não quero célula na minha casa. Pastor, eu não quero discipular. Esse negócio dá trabalho demais. Sério? Essa é a desculpa que você tem para o Senhor Jesus? Quando você chegar na presença dEle, é isso mesmo que você vai falar para Ele? Dá trabalho demais? Eu estou cansado, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras prioridades. Sem querer ofender você, não estou aqui para isso, mas você acredita que as suas desculpas vão justificar a sua negligência para com o seu chamado? Mas o que permitiu Paulo escrever no fim da sua vida: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé? Diga comigo, ele era um homem. Diga mais alto, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Queridos, esse homem, ele descobriu algo muito simples. Quando você tem um encontro com Jesus, é impossível você ter 2 vidas. Você não consegue mais. Você morre para você e passa a ter somente uma vida para Ele. E essa vida só é possível se você for cheio do Espírito Santo. Em Gálatas 2:11, tem um episódio na vida de Paulo que eu acho fantástico. Diz assim: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. A linguagem dos jovens, fala sério, fala aí, meu. O homem confrontou Pedro na cara. Olha o que esse homem se tornou, por causa da sua obediência ao chamado e ser cheio do Espírito Santo. Ele olhou para Pedro, não está falando de qualquer pessoa não, querido, está falando de Pedro. Ele olhou para Pedro e falou assim: você está errado. Olha Jesus respondendo aí. Queridos,
A história do Evangelho, da igreja do Senhor Jesus, ela foi e continua sendo escrita através de renúncia e do sangue daqueles que decidem morrer para si e viver para Ele. Em Gálatas 2:20, Paulo declara: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus se entregou por você, e Ele deseja que você faça o mesmo por Ele. No primeiro ano que nós abrimos a nossa igreja, no ano de 2005, eu tinha um músico. E esse músico, ele resolveu se levantar contra mim. Eu chamei ele para uma conversa pastoral. E eu disse para ele assim: filho, você vai ficar sentado no banco 40 dias para você compreender o que você fez. Ele me disse assim: não vou, porque eu não concordo com o teu modelo de pastoreio. E esse jeito de você pastorear nunca vai dar certo. Uma semana depois, ele estava tocando em outro palco, porque para ele o que importava era o palco onde ele tocava. Um ano depois, ele me procurou e pediu perdão, e reconheceu que estava errado. Mas naquele dia, o Espírito Santo me ensinou a maior lição da minha vida: nunca fique reféns de pessoas para cumprir o teu chamado ministerial. O Espírito de Deus vai imprimir verdades no teu coração, defenda elas, se posicione nelas, porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Quantas pessoas que tocam algum tipo de instrumento e cantam, que estão aqui na nossa igreja hoje, eu queria que ficasse de pé. Pode ficar de pé. Músico, levita, pode ficar. Quantos que tem? Olha aqui mais um pouco. Está faltando algum? Ainda deve ter mais alguns por aí, não tem? E Deus vai trazer muito mais. Sabe por quê? Porque nós não dependemos de músicos. Eu não quero músicos, eu quero que vocês sejam adoradores. E eu sei que se vocês estão aqui, é porque Deus trouxe para esse lugar vocês como adoradores. E muito mais virão, amém? Amém? Muito mais virão. A minha oração é que Deus nos levante como uma igreja que não tem medo do Evangelho, que não tem medo de falar de Jesus, que não tem medo de expressar a verdade, e nós, na liberdade do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, vamos conquistar essa cidade para o Senhor Jesus, amém? E todos quanto vierem, eu quero agradecer você, músico, porque eu sei que você é músico, você toca, que você canta, mas eu sei que antes disso, você é um adorador, e Deus tem nos levantado como essa igreja, amém? E mesmo assim, nós vamos viver lutas, vamos viver aflições, mas eu creio, querido, que cada líder de célula, cada lar que abrir as suas portas, a presença de Deus será real ali, e as pessoas experimentarão milagres sobrenaturais. E eu creio que os nossos filhos irão crescer de formas saudáveis e viverão nessa terra para a honra e glória do louvor do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você fique de pé.
Talvez a igreja machucou você. Talvez a igreja não soube falar de Jesus para você. Talvez você nunca encontrou um pastor que fosse sincero, que falasse a verdade. Você não precisa ter compromisso comigo, eu não quero isso. Eu quero que você tenha compromisso com Jesus, de Cristo de Nazaré. Eu quero nós aqui, queridos, juntos, transparentes, servindo ao Senhor, amém? Não termos problema em rir um para o outro, em brincar um com o outro, beijar um ao outro, abraçar um ao outro, e fazermos desse lugar um lugar onde o Espírito Santo tem prazer em estar. Talvez você nunca conseguiu viver esse evangelho na essência, e talvez algumas coisas na caminhada da vida roubou o teu coração. Eu queria que você tivesse um tempo com Deus aí. Feche teus olhos.